um livro que procurou unir o pensamento da psicanálise de Freud com as ideias da escola de Frankfurt. Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto? Então clica em curtir, se inscreva e vamos para o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o livro Eros e Civilização, que foi escrito pelo filósofo Herbert Marcuse, que é um integrante da Escola de Frankfurt, e foi publicado no ano de 1955. Como eu já comentei, o livro foi concebido para se fazer uma interpretação dos pensamentos de Freud juntamente frente ao pensamento da Escola de Frankfurt. O pensamento do Freud, que o Marcuse vai trabalhar, é com relação à origem do superego, do ego, e que dá origem também à civilização. Dentro do pensamento freudiano, a gente tem um período pretérito à formação da civilização, em que a humanidade era movida apenas pelos seus prazeres, apenas pelos seus impulsos, pelos seus instintos. Ou então, como o Freud cunhou, era movida pelo id. O id é a instância do aparelho psíquico que representa os instintos primitivos do ser humano, os prazeres, etc. A existência do ser humano sobre o id era algo bastante caótico, porque não havia limites para o que o ser humano pudesse fazer. Haveria roubo, haveria estupro, haveria todo tipo de prática negativa que impediria o ser humano a viver em sociedade. Então, para que surgisse a civilização, para que surgisse o convívio social, o ser humano precisou criar freios para esses seus impulsos, para esses seus instintos. É então que surge o superego, que é uma outra parte da instância psíquica que vai servir como uma limitação para o id. Dessa forma, o ser humano então passa a ter um limite nos seus impulsos, e através dessa limitação desses impulsos é que a convivência social vai ser possível, e a partir daí vai surgir a civilização. O Freud coloca que o ser humano trocou o princípio do prazer pelo princípio da realidade. Ele abdicou de parte da sua liberdade, da liberdade dele fazer o que bem entendesse, para que pudesse surgir uma forma de coesão social que permita uma maior segurança para que todos possam viver e usufruir a vida. E com a formação desse superego, surgiu toda a repressão do ser humano sobre os seus instintos. E aí a gente pode pensar na repressão da sua violência, na repressão da agressividade e também na repressão com relação à sua sexualidade. E lidar com todas essas repressões que causariam os problemas mentais, os problemas psiquiátricos. Seria um conflito dessa repressão dentro da mente do ser humano. A parte do pensamento da Escola de Frankfurt com que o Marcuse vai fazer essa releitura é principalmente na ideia da razão instrumental, ou então da razão técnica, o racionalismo técnico. Esse pensamento na Escola de Frankfurt, que tem uma base marxista, aponta que o ser humano, dentro da sociedade moderna, ele começou a se tornar dominado pelo racionalismo. Nós vivemos uma época em que a técnica produtiva e todas as formas de racionalização da vida funcionariam como um modelo de dominação do ser humano. O ser humano é moldado para ser uma figura produtiva, uma figura trabalhadora, e com isso toda a sua existência vai ser condicionada por isso. O ser humano perde a sua liberdade porque ele está amarrado dentro de uma realidade que é racionalizada para que ele seja o elemento produtivo. Tanto é que boa parte da nossa vida, boa parte de tudo que a gente faz está ligado com alguma questão de produção, está ligado com alguma forma de trabalho, com alguma forma de desempenho que é preciso ser realizado. A releitura feita pelo Marcuse do pensamento de Freud traz justamente a união dessa repressão do superego, dessa repressão para a formação da civilização, com a formação desse racionalismo técnico que amarrou o ser humano. Na concepção do Marcuse, quando o ser humano
abre mão do seu princípio do prazer, ou então o princípio de Eros, os impulsos de Eros, que são os impulsos relacionados ao prazer, ele estaria abdicando de parte da sua liberdade, e aquilo que o Freud chamou de princípio de realidade, o Marcuse chama de princípio de desempenho. O progresso da civilização foi tudo moldado tendo em vista a necessidade de uma produção cada vez maior, cada vez mais produção, seja em áreas agrárias, áreas industriais. E essa repressão que surgiu nesses primórdios teria como uma finalidade, ela chegaria a um ponto em que o ser humano seria controlado por todo um princípio de razão, por toda essa racionalidade técnica que os pensadores de Frankfurt apontavam. Assim, o superego que o Freud apontou seria uma forma do ser humano ser conduzido, do ser humano ser dominado. No pensamento marxista, a gente tem a luta de classes e em todas as sociedades vai haver aquele que domina e aquele que é o dominado. O superego, então, teria uma função para representar essa repressão sobre o dominado. O Marcuse desenvolve um termo que é o de mais repressão, que ele diferencia da repressão em si. A repressão, ele coloca que é algo que é necessário para a existência humana, é algo necessário para a formação da civilização. Por exemplo, se uma criança corre, atravessa uma rua correndo, ela vai ser reprimida, ela vai sofrer uma repreensão, mas essa repreensão tem um objetivo positivo, de que é ajudar aquela criança, de educar aquela criança para não fazer algo perigoso. Já a mais repressão é uma repressão que não tem nenhum objetivo positivo para o ser humano. Ela tem apenas o objetivo de dominação, apenas o objetivo de subjugar a pessoa. Essa mais repressão está representada nos dias atuais através de toda a instrumentalização que faz com que o ser humano tenha que existir dentro de um determinado formato. É a escola que vai moldar um determinado comportamento, é o sistema jurídico, é o sistema penitenciário, é o sistema dos manicômios, é a própria instrumentalização do trabalho, das fábricas e de toda forma de fazer produtivo. O ser humano, no ambiente de trabalho, ele vai passar por uma série de repressões. Ele pode, desde tomar uma advertência do patrão, ele tem que cumprir uma série de ordens, ele tem que passar por todo um processo onde ele vai ser reprimido, onde ele vai ser controlado. E, mesmo fora desses ambientes de trabalho, vai haver outras instituições que vão cuidar dessa repressão. Um caso que o Marcuse aponta é com relação à indústria cultural, onde a própria capacidade de se divertir, de ter lazer, é também moldada por toda uma indústria que vai tirar do ser humano o seu princípio de prazer e vai colocá-lo diante de divertimentos rasos que vão deixá-lo alienado para a vida. Marcuse aponta uma utopia, e a grande ideia por trás do seu livro seria pensar se uma nova forma de existência seria possível. Essa utopia que ele coloca seria o ser humano conseguir resgatar o seu princípio de prazer, essa ideia de uma sensualidade original, e substituí-la, colocá-la no lugar da racionalidade técnica. Ao invés de sermos criaturas movidas por uma razão técnica, por uma razão que nos leva a ter cada vez maior desempenho, nós pudéssemos recuperar a originalidade, que é uma existência focada por Eros, focada para o prazer. Essas ideias foram muito fortes na década de 1960, por exemplo, no movimento hippie, que pregava o amor livre e que pregava uma vida alternativa ao modelo existente. A gente tem uma influência bastante forte, que é a busca por uma outra forma de sociedade que fosse mais pautada pela busca pelo prazer e menos pela racionalidade técnica. Com essa obra, Marcuse trouxe uma releitura do pensamento de Freud e deu uma visão nova para os pensamentos do criador da psicanálise. Nessa sua visão, ele então traz uma nova forma de se compreender toda a dominação que o pensamento marxista cunha para o ser humano, e que essa dominação teria raízes nos primórdios da civilização através da instituição do superego e das limitações aos instintos do ser humano. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.